Se curtir o vídeo, não esquece de dar like e se inscrever para trazer mais conteúdo massa para vocês. Como dá para imaginar pelo título, a história começa com uma garota confundida com alguém à beira da morte. Meio específico para se confundir, né? Para entender o que rolou, vamos voltar 6 meses no tempo, numa noite comum como qualquer outra. Nossa protagonista, Lindell Bonabonchase, vice-líder da Guarda Imperial, volta exausta do treino, louca para dormir. Mas ela percebeu algo estranho. Na hora, sacou a espada e desafiou o intruso a se mostrar, só que não era gente. Pelo menos, não parecia ser uma pessoa, mas para um espírito, que se apresentou como Dragão Negro, também conhecido como Larroque Negro. A presença estranha virou uma moça bonita e astuta, oferecendo um acordo a Lindell. Ela queria que Lindell, uma das maiores cavaleiras do Império, fosse sua contratada pessoal. Parece um rebaixamento da Guarda Imperial, não acha? Mas claro, o acordo não era tão simples assim. Se Lindell aceitasse, Larroque prometia realizar seu desejo mais profundo até o impossível. Poderia pedir vida eterna ou ser imperatriz se fizesse contrato com essa espírita suspeita. Não sei vocês, mas eu já teria saído correndo para bem longe. Esses acordos sempre dão mais problema do que valem a pena. Lindell, esperta, sabia que havia truque e fez Larroque revelar sua missão. Sua tarefa seria achar o corpo real de Larroque no mundo e quebrar o selo nele. Isso não pode ser bom. Não selam pessoas mortas à toa. Larroque não revela por que foi selada, mas diz que ela tem só 1 ano nesta forma, um corpo temporário feito de mana. Se aceitar, Lindell terá 1 ano exato para quebrar o selo e realizar seu desejo. Sinceramente, Larroque escolheu bem seu alvo. Lindell não só é mestra com a espada, mas também tem muitos desejos. Como filha ilegítima de nobres, sempre quis reconhecimento do pai por seus talentos e sucessos. Mas, não importa quanto subisse, ele nunca reconheceu suas habilidades ou a aceitou na família. Claro que aceitou o contrato, mas isso levou a um cenário muito estranho e imprevisível. Agora entendemos por que o imperador acha que ela está com doença terminal. Aceitar o contrato deu a ela o poder do dragão, tão forte que a faz vomitar sangue enquanto se adapta. Mas não é ruim, é só um pequeno efeito colateral. Infelizmente, ela não teve chance de explicar quando o imperador notou seus sintomas. Na verdade, ele ficou todo intenso e ordenou que ela nunca saísse do seu lado. Ela tentou convencê-lo que estava saudável, mas esse cara não parece ser do tipo que escuta. Ele se preocupa tanto com Lindell que, ao descobrir, tirou seu cargo e a mandou para o Palácio do Norte sem poder sair. Isso parece um pouco melodramático, não acha? Não era assim que Lindell esperava que a situação fosse. Se não percebeu, ela ama o Imperador Cianel desde antes dele assumir o trono e dedicou sua vida a servi-lo. Mas se é assim que ele retribui, acho que a amiga precisa de uma nova paixão urgente. Dias depois, uma criada assustada entra em seus novos aposentos para trazer o café da manhã. O nome dessa garota é Luna, uma empregada pessoal dedicada a servir Lindell. Lindell tenta recusar, mas não come há dias, e Luna insiste. Além disso, todos acham que ela está doente, então estão mais preocupados. Mas esse é justamente o problema. Essa mentira a corrói, principalmente porque quem ela mais ama acredita nela. Ela precisa encontrar um jeito de falar com Cianel. Até agora, sua única tática é recusar refeições esperando que ele venha vê-la. Mas quando Luna diz que o chefe fez sopa de pato para ela, não resiste. Parece que todo o palácio está preocupado, então seria egoísta recusar? Pelo menos é o que ela diz a si mesma. E sinceramente, quem pode culpá-la? Eu provavelmente faria o mesmo. Luna fica feliz e começa a arrumar a mesa imediatamente. Ela repete que Lindell precisa comer para ajudar seu corpo a combater a doença. Mal sabe ela que ficar nesses aposentos chiques e ser mimada assim é o real perigo para sua vida. Se o imperador cumprir a promessa, ela ficará presa aqui, sem poder achar o corpo de Larroque antes do fim do contrato. 6 meses já se passaram. Não é como se ela tivesse tempo extra para gastar. Mas primeiro, Luna tem razão, ela precisa comer. Lindell está prestes a comer sua primeira refeição em uma semana quando o próprio imperador chega. Que timing perfeito! Lindell larga o garfo na hora e volta ao modo de cavaleira leal, ajoelhando-se ante seu imperador. Poxa, ela tá mesmo mal da perna, né? Cianel vê o prato intocado e acha que ela ainda se recusa a comer. Ele tem um olhar assustador e diz coisas intensas sobre ela tentar acabar com a própria vida. Lindell afasta a mão dele e diz pela milésima vez que tudo isso é um mal-entendido. Ela está perfeitamente saudável. Mas é difícil explicar o lance de vomitar sangue.
Ela fica calada, mesmo quando o imperador traz um curandeiro e manda descobrir sua doença. Óbvio que ele não consegue e se joga no chão derrotado. Todo mundo neste império é tão dramático. Sério, esse povo precisa se acalmar. Lindel defende o curandeiro, dizendo ao imperador que não é culpa dele. Ela muda de tática, esperando que ele a libere se achar que é um caso perdido. Acho que todos sabemos como isso vai acabar. Como previsto, o imperador a ignora, mesmo quando ela diz que não tem cura. Ele jura buscar um curandeiro no mundo todo e ordena que ela fique e se recupere. Lindel recusa. Como ela diz, não precisam mais dela. Se Enel está no trono, o império é forte e próspero, e o povo está feliz com seu governo. Não há ninguém para Lindel proteger, então ela perdeu seu propósito. Isso é triste, mas estranhamente, Lindel parece aliviada. Ela o acompanha desde pequenos, sempre o incomodando por não sair do seu lado. Ela até acha que ele ficaria feliz em deixá-la ir embora. Claro, há algo muito importante que ela não percebe. Lindel planeja voltar ao palácio após o contrato, mas o imperador a crê, à beira da morte. Parece que ela desiste da vida, feliz em partir sem vê-lo, algo que ele claramente não aprovaria. Furioso, ele manda todos, exceto Lindel, saírem da sala. Ele está tão bravo que eu não me surpreenderia se ele a matasse agora mesmo. Pobre Lindel está compreensivelmente apavorada, mas o imperador parece mais magoado do que zangado. Ela o ajudou a subir ao trono, e agora só quer ir embora? Ela ainda não entende o quão a sério ele está levando isso. Ela começa a perceber que ele se importa muito mais do que imaginava, mas fica surpresa quando ele chora, perguntando se ela tem medo dele. Nossa, isso tomou um rumo bem diferente do que eu esperava. Ele não acredita que ela ficou doente e não contou a ninguém. Afinal, ele é o imperador. Poderia ter chamado um curandeiro antes que piorasse. Poderia tê-la salvado. Meu Deus, ela precisa contar a verdade a ele. Isso é um choque para Lindel, que nunca escondeu seus sentimentos por Cienel enquanto o servia. Ele, porém, sempre se manteve distante, fazendo-a crer que não gostava dela e queria manter tudo profissional. Talvez escondesse seus sentimentos, ou só agora perceba o quanto ela significa para ele. De qualquer forma, ele não está pronto para deixá-la partir. Ajoelhado, ele pega as mãos de Lindel e ordena que fique ao seu lado, agindo como sempre. Com culpa no olhar, ela se afasta e recusa. O contrato com o espírito maligno é o problema, mas ela finalmente se expressa. Ele sempre pareceu irritado com ela. Ela diz que ele a odeia, então não faz sentido ficar e causar mais problemas. Como se não bastasse, Cienel começa a rir. É meio adorável, na verdade. Para um imperador frio, ele pode ser bem fofo quando quer. Para provar que ela está errada, ele a puxa para um abraço. Ele não diz o quanto ela errou, mas é claro que ela significa muito mais para ele. No momento de maior confusão, ele confessa baixinho que a ama. O quê? Tá, sabíamos que ele estava afim, mais amor? De onde veio isso? E quão cega essa garota tem que ser para não ter notado antes? Lindel acha que ela pirou, mas confirma sua afeição ao responder. Esse devia ser o momento dela pular de alegria. Nossa garota finalmente saiu da friendzone após décadas. Mas isso complica inesperadamente o contrato que ela assinou. Lembra que La Roche prometeu realizar seu desejo mais profundo? Bem, o desejo dela se baseava na ideia de que Cienel a odiava. Agora ele está oferecendo torná-la a imperatriz. O rumo da vida dela pode mudar drasticamente agora. Parece que ela nem precisava ter feito aquele contrato. Especialmente porque um olhar de Ciel diz tudo. Esse cara não vai deixá-la ir facilmente. Ele nem propôs ou perguntou se ela queria casar. É assim que age um imperador, eu suponho. Faz o que quer, não importa o que Lindel diga. Mas isso não significa que ela não protestará. Como ela nota, nem Ciel pode casar com quem quiser. Nobres criticarão o imperador casar com filha ilegítima. O olhar louco volta, e ele encerra a conversa. Ele tomou sua decisão. É tudo o que há para dizer. O que é bastante injusto. Escolheu a vida de Lindel e a condena a um papel difícil. A imperatriz, sob escrutínio, trabalha duro para se manter. Não é o futuro que Lindel esperava para si. Ela já cumpriu seus anos de serviço como cavaleira. Mas pior que tudo são os limites que isso imporia ao contrato dela. Se não achar o corpo de La Roche e quebrar o selo, ela morre em 6 meses. Quanto mais ela recusa, mais teimoso o imperador fica. Ele não liga se isso a faz odiá-lo. Ele não se importa se está sendo egoísta. O que o imperador diz, vale. E ele diz que ela fica. Assim que ele sai da sala, Lindel começa a pirar. É irônico que ele ache que a protege no palácio, quando pode estar matando-a. A coitada nem tem um segundo sozinha antes de La Roche aparecer e levar uma almofadada.
Lindell logo pede para ela cancelar o contrato, mas não é tão simples assim. Contratos já são vinculantes, mas com o dragão negro, tá presa para sempre. Laroche também não vê por que isso é ruim. Ela não virou a futura imperatriz? Pode fugir, quebrar o selo e voltar à vida luxuosa. Mas, aparentemente, não é tão simples. As barreiras do palácio têm magia muito forte. Só um mago genial poderia quebrá-las. Se Lindell tentasse fugir, não se preocuparia mais com o contrato. Ao ouvir isso, Laroche parece relaxar. Se é problema mágico, então não há problema. Afinal, estamos falando da própria Dragão Negra. Não demorará para quebrar barreiras humanas fracas. Ou pelo menos é o que ela pensa. Para seu horror, a magia do palácio supera suas habilidades. Este império é governado pelo sangue de dragão. Essa magia foi fortalecida por gerações. No palácio, só há cura e força bruta, nada de magia. Agora Laroche entra em pânico. Ela até acusa Lindell de seduzir o imperador. Acho que ela não percebeu que louco ele é. Agora os dois estão numa situação difícil. Precisam pensar numa saída. Lindell tem ideia de usar as brechas do contrato. Laroche entra e sai do palácio. Então, o contrato deve ter magia poderosa. Pede a Laroche que traga o contrato para procurarem algo útil. O dragão negro fica tímido. Diz que é longo demais para ler tudo. Parece que não mostrou tudo a Lindell quando ela assinou. Segundo Laroche, são quase 2.000 páginas no total. Lindell viu só 13, nem sabia o que estava assinando. Quantas cláusulas mais ela aceitou sem saber? Como qualquer pessoa sensata, Lindell tá furiosa, mas também desesperada por uma saída, então ela senta para vasculhar as 1.700 páginas procurando uma solução. Isso faz ela se arrepender de ter assinado aquela droga logo de cara. Acontece que o desejo dela era conquistar o coração do Ciel. Não é engraçado? Ela desejou algo que já tinha acontecido, só não sabia. Tudo isso é demais para processar num dia só, e ela tá começando a ficar estressada. No meio da gritaria com Laroche, Lindell começa a tossir sangue de novo. Será que os sintomas são desencadeados pelas emoções dela? Agora ela tá ainda mais frustrada. Enquanto vai se lavar, ela pede pro Laroche arrumar o quarto. Eles deixaram uma bagunça total. O chão tá quase todo coberto de papel. Antes que eles possam limpar, alguém bate na porta. Parece que tem visita, e é o líder da Guarda Imperial. Laroche some num piscar de olhos, deixando Lindell para limpar a sala e esconder o contrato. Ela mal dá 2 passos antes de bater o dedão do pé na parede. A dor é tanta que ela grita. E claro, o líder da Guarda Imperial vem correndo ver se tá tudo bem. Shrane Impaster é muito chegado a Lindell, então fica apavorado ao vê-la no chão com sangue na roupa. Ele logo chama um curandeiro e o ciclo recomeça. Nossa, quem diria que um efeitinho colateral daria tanta dor de cabeça? Ela consegue convencê-lo a não chamar o curandeiro, mas ele continua preocupado. Parece que tudo que ela diz só prova mais que tá com uma doença terminal. Ele tá agindo todo estranho, até se oferece para ajudá-la a deitar na cama. Lindell garante que pode andar sozinha, mas por ter batido o pé, suas pernas tremem. Não tem como ele acreditar nela. Mesmo quando ela diz que o sangue nas roupas não é nada, ele acha que ela tenta parecer calma para não preocupá-lo. Sinceramente, não há saída. Como se não bastasse, outro mal-entendido está surgindo. Shrane crê que Lindell não fez a bagunça sozinha. Sabendo que Ciel esteve lá antes, teme que o imperador tenha feito birra ou a chateado tanto que ela reagiu. Ele pergunta se ela ainda gosta de Ciel, e ela nem nega, mesmo ele sendo um psicopata controlador. Pela primeira vez, ela compartilha a boa notícia. O imperador a ama também. Shrane fica estranho e frio, e Lindell teme ter se gabado demais. Ele está com ciúmes? Que olhar é esse nos olhos dele? Todo mundo neste manhua é maluco? Antes que ela pergunte por que ele olha assim, Luna, sua criada, entra chorando e cai no colo dela. Parece que mais alguém entrou pro time doença terminal. Pelo estado do quarto e sangue na camisa, ela crê que sua senhora chegou ao limite e teve um ataque de frustração. Ela solta um discurso sobre como sabia que Lindell só fingia ser um vagabundo que ficava deitado e comia feito um porco. Ai, aposto que ela só estava curtindo um momento de descanso. Afinal, ela é uma cavaleira imperial, né? Não importa o que Lindell diga, Luna tá convencida, e isso tudo deixou Shrane agitada de novo. Sinceramente, a essa altura, tô achando que ela devia desistir. É tocante ver como todos se importam, e se ela aceitar a ajuda, talvez consiga acalmar todos e achar uma saída deste palácio. Com Luna encarando Lindell, agarrando suas mãos como se ela pudesse sumir, parece que ela tá maluca também, mas é só preocupação genuína com sua senhora.
Numa noite, quando foi confinada, Lindell não dormiu e ficou olhando pela janela. Ela disse o de sempre, que estava bem e que era tudo um mal-entendido. Mas falou que as pessoas acreditam no que querem e não tinha nada que ela pudesse fazer. Luna a confortou, falando de todos que estão preocupados com ela. E não é que Lindell não fosse grata. Ela tem sorte de ter gente tão boa por perto, especialmente Luna. Até diz que queria que ficassem juntas por muito tempo. Tá pegando o mau hábito de falar como se estivesse morrendo. Não é de admirar que ninguém acredite nela. A criada acha que ela tá só escondendo a dor para não deixar os outros tristes. Isso só a torna mais leal a Lindell, decidida a mantê-la por perto de qualquer jeito. Afinal, ela passou a primeira semana confinada só descansando e recusando comida. Não percebeu que era porque a comida aprovada pelo médico era ruim e ela não queria fazer nada. Lindell tenta explicar isso para Luna e Shrane, mas eles acham que ela tá sem apetite por estar doente. Bom, se eles estão tão desesperados para entender errado, ela pode muito bem aproveitar isso. Fingindo ser uma paciente doente, ela pede um tempo sozinha para todos. Com os intrometidos fora do caminho, Lindell pode finalmente se lavar e relaxar. Ela também pode pensar melhor nos vários problemas que surgiram. Tá ficando claro que não adianta tentar resolver os mal-entendidos sobre sua doença. O mais importante agora é o contrato e achar um jeito de cumpri-lo. Mas assim que pega a pilha de papel, Lindell se sente derrotada de novo. Talvez haja outro jeito como negociar com Cienal para sair do palácio. Tem certeza, amiga? Não lembramos como isso acabou da última vez? Parece que sim, pois Lindell desiste e volta a ler o contrato. Passa a noite toda lendo, mas mal faz progresso. Hora de encarar Cienal. Só precisa passar pelos guardas e torcer para ninguém ver suas olheiras. Mas sabe de uma coisa? É exatamente isso que acontece. Luna entra e se choca, falando que o rosto dela tá arruinado. Isso é um pouco duro, não acha? Lindell tenta dispensá-la, mas Luna a segura firme. Espera poder fugir se não levantar suspeitas. Até notar que há mais guardas na porta. O imperador não gostou da visita não autorizada do capitão. De agora em diante, ele foi proibido de visitar, e os novos guardas parecem ainda mais rígidos que os anteriores. Por mais que insista em ver Cienal, o guarda a impede e não se move, seguindo as ordens do imperador à risca. Bem, situações desesperadas pedem medidas desesperadas. Se acham que ela está doente, que seja. Numa inspiração repentina, Lindell agarra o peito e finge desmaiar. Como previsto, os guardas a cercam, dando a chance perfeita de saltar sobre eles e pousar feito ninja na porta. E ainda acham que ela está à beira da morte? Sério? Infelizmente, sua fuga dura pouco, pois ela dá de cara com o homem que procurava. Se ele estava bravo antes, agora vai ficar furioso. Por um momento, Cienal fica atônito demais para falar. Ele pergunta o que ela faz ali e, sem resposta, seu olhar enlouquecido retorna e ele a segura com mais força. Antes que ela se explique, os guardas chegam e se desculpam por não seguir suas ordens. Pedem até pena de morte como punição, pois ninguém neste Manhuá tem bom senso. Para evitar que sofram, Lindell distrai Sua Alteza chamando-o de Cienal. É a primeira vez que usa o nome dele em vez de chamá-lo de imperador. Infelizmente, não tem o efeito que ela esperava. Ela insiste que veio vê-lo e o abraça, dizendo que sentia sua falta. Ela teme que ele fique ofendido. Ele a pediu em casamento, mas ela nunca foi tão carinhosa antes. Talvez não seja bem recebido. Deixa pra lá. Olha só como o rapaz está corando. Ele está completamente apaixonado. Pelo menos agora sabemos sua fraqueza. Antes que se percam nos olhos um do outro, os guardas pigarreiam, lembrando que não estão sós. Cienal promete visitar mais e pede que ela fique no quarto, o oposto do que ela queria. Ela tenta convencê-lo que pode sair, mas ele é inflexível como sempre. Em outro mundo, até poderia ser fofo. Ele só quer protegê-la e evitar que sua doença piore. Ele até abaixa os ombros como se tentasse fazê-la obedecer por culpa. Bem, 2 podem jogar esse jogo. De punhos cerrados, Lindell diz que se sente só e sufocada, presa naquele quarto. Talvez até piore sua saúde. Certamente está afetando sua saúde mental. Sem dúvida, isso ao menos sensibiliza o imperador, que se desculpa por fazê-la se sentir abandonada. Ele promete nunca mais deixá-la se sentir sozinha. Então, de agora em diante, ela viverá ao seu lado no Palácio Imperial. O quê? Isso nem é legal!
Ele não pode manter uma mulher solteira no palácio do imperador. Os nobres vão se revoltar. Agora esse problema ficou fora de controle. Ela deveria desistir e aceitar seu destino. Se ficar no palácio, não poderá ler o contrato, muito menos fugir. Isso só vai piorar a questão de se tornar imperatriz. Diante dos nobres, Lindell lembra que ela não merece ser imperatriz. Um jovem general surge e diz que ninguém é mais qualificada que ela. Alguém provou seu amor e lealdade ao imperador como ela? Nobres aparecem, incluindo a família de Lindell, apoiando-a. Espera, isso é um sonho? O que está acontecendo? Cien Ao usa isso para mostrar que os nobres a aceitariam como imperatriz? Ele convidou a família dela e esses nobres só para provar um ponto? Ele é teimoso o bastante para fazer isso, com certeza. Mas se tem alguém mais teimosa que ele, é ela. Na frente de todos, Lindell afasta a mão dele, causando indignação entre os nobres. Antes que ela possa se explicar, seu nariz começa a sangrar, pingando no tapete. Ótimo. Acho que é literalmente o pior momento possível. Meio palácio viu ela ter uma hemorragia, provavelmente só por cansaço, mas não ligam para isso nem para o que Lindell diz. Os guardas correm atrás de um curandeiro, e no segundo seguinte, ela está nos braços do imperador. Ele não quer ouvir mais nada dela, e é difícil falar algo contra o peito do homem mais poderoso do império. Não prejudica que ele seja tão bonito também. Logo em seguida, Lindell é levada ao quarto do imperador e colocada na cama, rodeada por um pequeno exército de criadas e guardas. Como qualquer um nessa situação, ela fica envergonhada e tenta dizer a ele para voltar ao trabalho. Um imperador não deveria ter coisas mais importantes do que ficar olhando uma garota doente o dia todo? Parece que não, e sua preocupação com Cien Ao só lhe rendeu mais pontos como possível imperatriz entre as criadas. Estou começando a achar que ela deveria desistir de vez. Tudo o que ela faz só piora a situação. Finalmente, o curandeiro chega e aplica um feitiço de recuperação nela imediatamente. Não surte efeito, claro. Então ela pede que pare, não querendo que gaste toda a sua mana num paciente falso. O coitado parece genuinamente aflito, o que é compreensível. Ela o faz parecer um charlatão, como se ela não melhorasse porque ele é um médico ruim. Isso é definitivamente o que Cien Ao está pensando de qualquer forma. Mesmo quando o médico diz que o sangramento foi só cansaço, ele a faz parecer uma boneca frágil. Não sei vocês, mas isso tá ficando ridículo. Alguém mais acha que ela devia contar a verdade? Se ele soubesse do perigo real, talvez a deixasse cumprir o contrato. O médico pergunta mais sobre os sintomas, como falta de ar e fraqueza nas pernas. Sintomas vagos, mas ele tem um estalo e diagnostica uma alma distorcida. Talvez seja charlatão. Claro, todos levam a sério, e o imperador pede explicações. Como não achou a causa, ele considera condições que demoram a mostrar sintomas. Ele passou horas na biblioteca pesquisando sobre a condição de Lindell e descobriu almas distorcidas, algo que só vem de maldições. Na verdade, Lindell não está amaldiçoada. Seu corpo está mudando para realizar seu desejo. Mas não parece uma maldição, e talvez seja assim que o contrato funciona. Talvez essa maldição oculta a mate se ela não cumprir o contrato. A única coisa que não bate é a linha do tempo. O médico disse que os sintomas só aparecem em pacientes amaldiçoados há muito tempo, mas o dela foi recente. Todos ficam em silêncio. O médico não parece surpreso que ela já sabia. Afinal, é difícil ser amaldiçoado por acidente. Mas o imperador está furioso. Ele não acredita que ela não contou a ele. Não faz sentido, até o médico dar uma desculpa perfeita. E se Lindell se sacrificou, assumindo uma maldição destinada ao imperador? Na verdade, até que faz sentido. Sabe, Cianel sempre teve dores e problemas de saúde quando jovem. Depois de conhecer Lindell, eles sumiram como mágica, meio estranho. Dá pra ver de onde ele tirou essa história toda. É perfeita. A cavaleira leal que o protegeu da maldição, sabendo que morreria por ele. É tão tocante que até as criadas começaram a chorar. O problema é que não é verdade, nem um pouquinho. Mas não dá pra dizer isso pro Cianel. Ele caiu direitinho na história. Afinal, ela sempre o protegia, alertando sobre inimigos e jurando dar a vida por ele. Agora, ele vê o que ela tentava fazer, partir em silêncio com o fardo das maldições que assumiu por ele. Ele está tão imerso nessa fantasia que começa a chorar. Mais que tudo, ele quer saber quem é responsável por essas maldições. O médico intervém, sugerindo a imperatriz anterior.
Para contextualizar, Cianel na verdade nasceu de uma criada. A imperatriz, sua madrasta, o odiava, conspirava contra ele e até tentou matá-lo algumas vezes. Ela tinha uma feiticeira aliada, sendo a culpada perfeita para esse crime amaldiçoado. Todos esqueceram Lindell. Estão tão envolvidos nessa história que estão inventando. O médico diz que só o curandeiro negro poderia salvar Lindell. Soa sinistro. Há um famoso feiticeiro nos mares do sul conhecido por tratar almas. Pelo que o doutor sabe, só o curandeiro negro poderia salvar alguém como Lindell. Após essa cena dramática com o médico, a história corre pelo Império. Dá para entender por que ficou tão popular. Uma jovem que se sacrifica pelo imperador que ama? É quase Shakespeare. O boato se espalha rápido e logo Lindell recebe muitas visitas da guarda real. Amigos ficam chocados com a notícia e ignoram tudo que ela tenta explicar. Ao menos Cianel está mais apaixonado e menos psicopata agora. Na verdade, ele exagera, até a carregando para o banheiro e de volta. As garotas invejam os cuidados, principalmente a busca pelo curandeiro negro. Metade do Império foi recrutada para a procura. Xuan assumiu a liderança dos Cavaleiros Imperiais, vendo isso como uma missão em nome da futura imperatriz. Os cavaleiros perguntam sobre a maldição e como ela salvou Cianel. Quando diz que é mentira, não acreditam, e ela acaba expulsando-os do quarto irritada. Justo, eu também ficaria frustrado. Mais tarde, Cianel vai ao quarto dela para ver alguns documentos. E não, nada aconteceu entre eles antes que fique animado. Como bom namorado, o imperador a visita toda noite, mas só foca no trabalho. Ela pergunta por que enviou a guarda imperial para buscar o curandeiro negro. O dever deles é ficar no palácio e proteger o imperador. Se o número deles diminuir, ele ficará em perigo. Cianel acha fofo que ela se preocupe e não leva a sério. O que mais há de novo? Ele nunca a escuta. Ele pergunta se há outro motivo para sua preocupação, como o amor, talvez. Lindell fica toda sem jeito, em parte porque ele a tem presa na cama sob ele. Infelizmente, a tensão logo se dissipa e eles falam sobre o que os atraiu um ao outro. Lindell admite que achava que eram parecidos, sendo solitários e filhos ilegítimos. Ela tenta saber por que Cianel gosta dela, mas ele age de forma evasiva e não diz. Tenho a sensação de que um dia saberemos a história completa. Nos dias seguintes, Lindell tenta fazer outro avanço no contrato e recebe Larrock. Ela parece um pouco diferente desta vez e diz que talvez precise se ausentar. Surgiram negócios urgentes, então não poderá ajudar Lindell a ler o contrato. Não que ela tenha ajudado muito de qualquer forma. É frustrante para nossa pobre cavaleira, cuja vida ainda está em risco. Nos últimos 6 meses, vasculharam o Império e concluíram que o corpo dela está em outro país. Isso significa que quebrar o selo ficará ainda mais difícil. Ela precisa de toda a ajuda possível. Larrock não explica, mas não pode adiar essa viagem. Após refletir, Lindell calmamente diz que tudo bem, ela pode ir. O que surpreende um pouco o Dragão Negro. Não há motivo para confiar nela após o truque que fez com o contrato. Larrock fica tocada pela fé e promete voltar o mais rápido possível. Deixa Lindell com Astel, remédio raro de dragões que cura tudo e equilibra o corpo. Pode ser útil se ela tossir mais sangue. Claro, é perigoso para humanos e pode causar mais efeitos colaterais. Como sempre, o Larrock negro foi mais prejudicial que útil. Assim que ela sai, Lindell e Luna discutem planos para o dia da Fundação Nacional. Lindell deixa escapar que está cansada, mas como nem saiu do quarto, Luna enlouquece e chama o médico de volta. Ah não! Esse velho maluco de novo! Ele é o mais louco de todos! Jogam o jogo de sempre. Lindell insiste que está bem e o médico inventa algo ainda mais absurdo que antes. Não sei vocês, mas começo a achar que ele é mesmo um charlatão. Sua última teoria é que ela sente tanta dor que não consegue sentir nada. Que absurdo é esse? Lindell, desesperada para se provar, convida-o a testá-la. Com muita preocupação, o médico pressiona as mãos dela para ver se sente dor. O problema é que ele é mais fraco que um pintinho. Ele treme com o esforço, mas Lindell não reage. Ora, ela era uma cavaleira. Claro que tem alta tolerância à dor. Dê-lhe algum crédito. Lindell crê que é piada e pede que insista. Isso torna sua teoria mais plausível, principalmente quando ela se enfurece. O médico faz outro discurso sobre o pouco tempo que resta e a urgência de achar um curandeiro. Lindell não aguenta mais e sai da sala furiosa. Desta vez ela consegue virar a esquina, mas como antes é encontrada, agora por Sir Ascold Bonabonche. Sim, adivinhou, é o meio-irmão de Lindell. Não se dão bem, em parte porque ela é fria e sem coração.
Embora parentes têm menos em comum que estranhos, se é que tem algo. Por isso surpreende quando ele simpatiza com sua situação. Ele até oferece um ombro amigo. Bem, isso é estranho. Como se não bastassem surpresas, ele revela que o conde, seu pai, mobilizou muitas tropas para buscar esse curandeiro negro. Askold tenta levá-la ao quarto, mas ela desmaia após 2 passos. Tá, isso é meio sinistro. Só eu acho que Larok deixou o remédio por um motivo? Ela sabia que seus sintomas iam piorar. E falando em Larok, adivinha quem está lá quando ela acorda? O Imperador e o Dragão Negro formam uma dupla improvável. Por um instante, Lindell acha que está sonhando, e eu entendo. Já estão discutindo, o que começa a irritar Askold. Deve ter sido ele quem a trouxe aqui, onde quer que seja. Mas a figura mais estranha é um menino parado ao lado dela. O que uma criança está fazendo aqui? Quando Cianel a vê acordada, ordena que o menino não a toque. O irmão dela diz o mesmo, o que parece um pouco duro. Ameaçado, o garoto se achega a Lindell e choraminga que os adultos o intimidam. Ela não sabe quem é, mas defende o menino perante o imperador, pedindo que não seja tão duro. É quando Cianel revela que o garoto não é tão inocente quanto parece. Por um momento, ela acha que ele está com ciúmes. Mas, ao olhar de novo, a criança virou um homem adulto. Um homem bem atraente, diga-se de passagem. Ele se surpreende que ela não saiba quem ele é. Quando se apresenta, uma voz corta sua mente pedindo que acorde. A cena muda. O irmão, Larroque e Askol somem. Só vê o imperador chorando e segurando suas mãos. A única pessoa que parece entender o que acontece é a figura encapuzada. Irritado, ele manda ela voltar, seja lá para onde for. Querendo ou não, ele garante que vão se encontrar de novo. Com um estalar de dedos e um sorriso inquietante, Lindell volta ao seu corpo, acordando ofegante. Como suspeitávamos, Cianal estava ao seu lado. Ele claramente esteve chorando. Suas mãos também tremem. Parece que ela deu um susto em todos. Lindell está atordoada, então o imperador explica. Ele a trouxe ao templo de Lute, deus dos mortos, não um lugar onde se quer acordar. Devem ter achado que ela estava muito mal para trazê-la aqui. Aos poucos, ela percebe que tudo aquilo foi um sonho. O menino de manto, Larroque, Cianal, até Askol, nada disso era real. E ainda por cima, foi trazida ao templo de Lute, não ao de Yursila, deus da vida, onde doentes são tratados. Os mais atentos devem ter notado que Lindell está com uma roupa diferente, muito elegante. Por fim, Cianal conta o que aconteceu. Lindell quase morreu. Ela parou de respirar, então o padre curandeiro não pôde fazer mais nada. Foi quando a trouxeram para cá. Os sacerdotes de Lute dizem que seu espírito estabilizou, e assim ela voltou ao corpo. Parece bobagem, na minha opinião, e Lindell concorda. Ela se irrita com o alvoroço desses malucos e manda pararem de espalhar besteiras. Mas para Cianal, não é besteira. Preocupado, ele implora que não se zangue e a abraça de repente. Ele parece diferente de... Acho que nunca o vimos tão assustado antes. Vendo-o assim, Lindell recua, mas ainda acha exagero trazê-la ao templo de Lute. Ela só ficou desacordada por 1 ou 2 minutos, certo? Errado. Lindell não respira há 3 dias inteiros. Agora dá para entender por que ele estava em pânico. O pobre Cianal tá tão emocionado que mal fala, o que é normal, já que achou que ela estava morta. Mas isso não faz sentido. Por que ela desmaiou? Quem era aquele cara que ela viu? Ele tá no contrato ou é outra coisa? Tô ficando confuso. Lindell brinca que era o funeral dela, toda arrumada e com tanta gente em volta. O imperador não gosta da piada, mas não dá tempo de falar mais nada quando alguém entra. Pela reação dos padres, esse cara não é bem-vindo. Seja quem for, o imperador também detesta ele. Mas parece que deve algo a ele. Acho que esse cara ajudou a trazer Lindell de volta. Ele mesmo diz que salvou a vida dela. Sou só eu ou ele lembra o cara do sonho dela? Mesmo salvando a futura imperatriz, ele acha que não está sendo valorizado. Ele ri que ninguém confia nele e pergunta se fez algo errado. Não dá para saber o que rolou, mas o imperador se sente desrespeitado e avisa que não vai rolar de novo. Não é normal ficar sem respirar por 3 dias seguidos. Lindell finalmente percebe que esse cara deve ser o famoso Padre das Trevas. Claramente precisam dele por perto para manter Lindell viva. De alguma forma, suas linhas de vida ficaram entrelaçadas.
Se ela cair, ele cai. Se ele morrer, ela morre também. Coitada da Cienel, deve estar sofrendo com isso. Sua coisa favorita é ameaçar cortar a cabeça de alguém. Notando a curiosidade de Lindell, o padre se ajoelha e se apresenta como Mylene Croston, revelando um rosto bem bonito, na minha opinião. Quem diria que servos do Deus da Morte teriam um queixo tão definido? Um pouco tensa, Lindell agradece por ele ter salvado sua vida. Ela pergunta se ele é um padre sombrio, e ele diz que não. Quando estão se conhecendo, Cienel interrompe e manda ele colocar o capuz. Acho que ele também notou aqueles olhos hipnotizantes. Lindell percebe seu homem inquieto e muda de assunto, perguntando como ele a salvou. O imperador narra como o padre do palácio tentou desesperadamente trazê-la de volta. Sem achar o sacerdote sombrio, recorreram à luta pelos poderes espirituais de seus seguidores. Foi quando conheceu Mylene, com habilidades similares às de um sacerdote sombrio. Ele pode prender espíritos aos corpos e mantê-los ancorados. O espírito de Lindell ia partir, mas graças a ele, ela foi trazida de volta. Isso devia ser o que Larocque pensava ao dar o remédio, embora não tenha sido útil no fim. Não importa o remédio se ela não respira o suficiente para tomá-lo. Mylene diz que a alma dela não se fixou totalmente, então quer tomar precauções. Ele pede que todos saiam, e surpreendentemente o imperador concorda. Ele promete esperar fora, e num instante some, deixando Lindell com o cara mais sinistro do império. Assim que saem, Mylene tira o capuz e a acusa de não ser humana. Peraí, quê? Isso tem a ver com o contrato, ou... Lindell tá tão confusa quanto a gente, mas antes que ela possa se defender, Mylene a agarra pelo pescoço, erguendo-a. Ei, Cienel, melhor você voltar aqui, cara. Enquanto ela sufoca, ele explica que humanos morrem quando a alma deixa o corpo. O fato dela sobreviver 3 dias sem espírito significa que não pode ser humana. É impossível. E o que ele acha que ela tá fingindo ser? Um dragão. Isso mesmo, ele acha que a maior cavaleira do Império é, na verdade, um dragão como Larocque. Será que isso tem algo a ver com o contrato? Talvez Larocque tenha deixado uma marca na alma dela que tá confundindo esse cara. Lindell tenta protestar, agarra a mão dele e diz para não falar besteira, mas ele nem se mexe, certo de que ela tá mentindo. É aí que Lindell nota os olhos dele. Eles mudaram. Na verdade, parecem muito com os olhos do Larocque. Será que ele é quem tá fingindo não ser um dragão? Lindell tá a segundos da morte. O maluco parece curtir vê-la sofrer, zoando que ela não é forte para um dragão. É, porque ela não é. Poxa, por que ele não entende logo? Ele deixa escapar que a sala tá selada com magia. Ninguém pode ouvir ou entrar até ela morrer. Por um segundo parece que ele vai cumprir a ameaça, mas aí ele a solta. Lindell cai de joelhos tossindo. No instante seguinte, ele tá na cara dela perguntando por que seu cheiro de dragão é fraco. Ela também não é muito forte, como ficou claro quando ele quase a sufocou até a morte. Ele faz todas essas perguntas como se ela soubesse responder, como se ela pudesse sequer respirar o suficiente para falar. Como ela não responde, ele começa a preencher as lacunas sozinho. Vendo-a em forma humana, ele acha que é um filhote de dragão, mas isso não explica por que ela é tão fraca fisicamente. Assim que ele para de tagarelar, ela o interrompe e conta a verdade. Ela não é um dragão. Ela é só uma garota humana normal. Mylene não acredita nisso nem por um segundo e pergunta como ela acabou sozinha. Uma mãe dragão não abandonaria um bebê tão fraco como ela. Isso é o que realmente faz Lindell perder a paciência. Ela grita que nunca teve mãe. Nenhuma que se importasse em ficar, e mal tem família, já que sempre a trataram como uma intrusa ilegítima. E agora ele aparece falando que ela é fraca e tenta estrangulá-la? Lindell não faz ideia do que tá rolando, mas garante que não vai sair quietinha. Aí Mylene muda de assunto. Ele ainda acha que ela é dragão, mas não entende como ficou sozinha. Dragões são egoístas, mas dão muita importância para a família. Se fosse órfã, outro bando teria acolhido ela. Lindell tá falando para ele parar de falar besteira quando tem outro ataque de tosse. Será que agora ele vai acreditar nela? Não é normal dragões tossirem sangue, né? Mylene acha que é pela separação da alma, mas crê que ela foi abandonada, filhote. Parece que isso aconteceu com ele também. Ele pergunta como ela ficou assim e se foi um dragão que fez isso. Vai dar um baita mal-entendido, mas Lindell diz que sim, porque tecnicamente é verdade, né? Ela começa a ficar assustada com Mylene e sua intensidade, mas ele não a solta. Ele diz querer vingar-se de quem tentou matá-la, algo louco de dizer a alguém que quase estrangulou.
Surpreendentemente, Milene parece chateado, como se não quisesse se tornar quem despreza. Ele tenta se explicar, mas um estrondo do lado de fora o interrompe. No segundo seguinte, há uma explosão na porta, e Cianel irrompe. Espera, ele fez isso sozinho? Mesmo com a porta selada magicamente? Milene subestimou o sangue de dragão do imperador e pode se arrepender quando Cianal vê as marcas no pescoço da noiva, invoca uma tempestade de fogo e ataca Milene. Meu Deus! Isso pode piorar muito, muito rápido! Ele tem sangue dos imperadores dragões, mas ainda não é páreo para um dragão de verdade. Lindel tenta impedir Cianal, avisando que ele não é humano, mas Cianal já sabia. Não sei como, mas parece que Milene não contou a ele. Não é o tipo de segredo que se revela, especialmente a um imperador. Ele sabia o tempo todo. Na verdade, parece saber mais do que demonstra. Não queria trazer Lindel, mas não teve escolha. Claro, isso não significa que ele deixará passar. Lança uma torrente de fogo contra Milene, que escapa por pouco. Em vez de assustada, Milene fica impressionada. Cianal tem habilidades superiores às esperadas de um humano, mesmo com sangue de dragão. Mas o servo de Lute quer saber como ele descobriu sua herança. Claramente, Cianal não está disposto a conversar. Prende Lindel numa barreira de mana para lutar só, nobre, mas talvez não muito esperto. Por que o imperador enfrenta esse cara se sabe que ele é um dragão? Vitória óbvia para Milene. Eles se enfrentam com magia, cada golpe mais impressionante que o anterior. Mesmo atrás do campo de mana, Lindel vê seu futuro marido em apuros. Ela precisa intervir antes que alguém se machuque seriamente. De repente, Lindel é erguida no ar por uma sensação quente. Sua aura deve ter voltado, o que é meio estranho. Não usava desde que assinou o contrato, então por que voltou agora? Não há tempo para perguntas. Grita para os garotos pararem a luta idiota e quebra a barreira com um soco. Bem durona, né? Ela se aproxima, avisando que vai intervir se continuarem o show. A ameaça não funciona, pois no momento seguinte suas pernas falham. Será que ela ainda não está forte o bastante para usar mana de novo? Tudo some num piscar, e de repente Lindel está exausta e seu corpo pesa como chumbo. Cianal corre para ela, que começa a tossir sangue de novo. Isso choca Milene de verdade. Pelo que notou, nada parecia errado além da separação do espírito. Cianal pergunta o problema, mas o padre sinistro não responde. Manda buscar outro para curar. Um jato de energia surge quando ele olha Milene. Será que o imperador não é bem humano? Quer dizer, o cara acabou de lutar contra um dragão. Não deveria ser impossível para um humano normal, mesmo sendo imperador? Voltando a Lindel. Apesar do sangue, ela não fica tonta como antes, quando os sintomas começaram. Seu corpo deve estar mudando mais rápido, mas se para melhor ou pior, ainda não dá para saber. Por ora, decidiram trazer o velho padre bobo que inventou a história da maldição do imperador. Que besteira ele vai inventar agora? O padre ao menos tem juízo para gritar com Cianal e Milene. Não deviam brigar na frente da garota que ficou 3 dias fora do corpo. Ela precisa descansar, não dessa tensão toda. Até o chão estava tremendo. Ele também nota os hematomas no pescoço de Lindel, um ponto crucial. Não entendo por que não estão mais alarmados. Isso é claramente tentativa de homicídio. Surpreendentemente, Milene se desculpa e pergunta sobre a suposta maldição que Lindel assumiu por Cianel. Ela repete a mesma história. Não há maldição, seu espírito está bem, tudo é um mal-entendido. Pede que ele explique aos outros, mas ele só detecta se há um espírito no corpo, não seu estado. Bem, ele é basicamente inútil então. Quer dizer, que tipo de habilidade é essa? Para ele, a história do padre sobre uma maldição faz mais sentido. Mesmo sem maldição, algo distorce seu espírito, o que Lindel acha absurdo. Mas conhecem um caso onde o espírito da vítima foi distorcido, causando danos tão graves que a pessoa morreu sem deixar vestígios. Ele pede a Lindel que seja totalmente honesta para que possa ajudar a salvá-la. Ela não confia nele, mas ele se desculpa e promete fazer o melhor antes de sumir numa nuvem de fumaça. Será que ele não é só um charlatão maluco? Após Milene sumir, Lindel confronta o imperador, questionando por que a deixou só com um homem que sabia ser um dragão. Cianel é frustrante e vago, não explica como sabia ou por que confiava no servo de Lute. Só diz que ainda precisam de Milene e que sabe mais do que revela. Depois de voltarem do templo, as coisas meio que voltam ao normal. Cianel retoma seu posto de imperador e logo fica muito ocupado.
O dia da Fundação Nacional está chegando, então há muito trabalho a fazer. Lindell volta a ficar sozinha no quarto, o que seria ruim se não tivesse recuperado sua aura. Acostumada a treinar com espada, pega um castiçal para testar suas habilidades e ver se voltou ao normal. Estender a aura é fácil, mas parece ter um limite de tempo. Não aguenta mais que 3 segundos e suas pernas cedem logo em seguida. Tosse sangue ao usar, justo quando Luna entra correndo e tem outro mini ataque. Luna fica chateada que Lindell não se apoia nela e nunca a chama quando algo dá errado, não aceitando que Lindell só não quer incomodar. No fim, a ex-famosa cavaleira promete chamar a criada ou um guarda se algo acontecer no futuro. Nesse momento, Cianel entra correndo no quarto. A primeira coisa que vê é o sangue no chão e fica imediatamente furioso. Ela brinca que só tentava malhar com um castiçal. Se ele não quer que ela faça besteiras, devia deixá-la sair algumas vezes por semana. Ele não ouve e, quando o padre chega, sai furioso para falar com um guarda. Os dois tentavam entender o que ela fazia no quarto e viram traços de aura no castiçal. Mas isso não faz sentido. Revestir um objeto não espada é muito difícil, e Lindell mal tem energia para ficar de pé. O imperador simplesmente não consegue entender o que ela está tramando. Isso até Luna aparecer para oferecer algumas informações. E é isso por hoje, pessoal. O que acharam? Não esqueçam de curtir e comentar para a próxima parte para sabermos o que querem mais. Lembrem de se inscrever e ativar as notificações.